Então, é isso. Engajar o paciente em tempos de hiperconectividade. Esse é o grande desafio, essa é a grande dificuldade. Ao longo do tempo, eu não vou falar muito de história, muita gente já trouxe linha do tempo aqui, mas é importante dizer que a comunicação, ela sempre foi restrita aos dominantes e ela sempre foi um objeto de dominação. À medida que o tempo passa, e a comunicação vai saindo da caverna para as pirâmides, e aí inventam as primeiras ferramentas de comunicação em massa, como instrumento de guerra, os tambores, os instrumentos de sopro, os sinais de fumaça, vem a imprensa, e em 1969 nasce a internet. E a internet está integrada na nossa vida. Vovó está doente, vovó precisa de medicamento e vovó não sabe o que fazer. Alguém em casa sabe, tá? E aí, quando alguém em casa sabe, ele vai buscar o instrumento mais viável, mais rápido, mais preciso, mais simples. O Brasil é o 10º país em maior crescimento de uso de internet no planeta. No Brasil, a gente gasta 90% dos nossos dias na internet. Isso é único. Isso é brasileiro. Bom, mas num momento onde nunca teve tanta disponibilidade de ciência para toda a população mundial, onde aproximadamente 100 artigos são publicados todo dia e são disponibilizados online, nunca as pessoas buscaram tanta informação não científica. E aí eu vou buscar um texto de um francês chamado Anatole France. Ele tem 120 anos, esse texto, então nada tem a ver com o que está acontecendo hoje, mas é bem profundo. Ele diz assim: as verdades científicas não são simpáticas aos leigos. Os povos, Senhor, vivem da mitologia, sem qualquer alusão a ninguém. Elas tiram das fábulas todas as noções que precisam para viver. Não precisam de muitas. Algumas mentiras são suficientes para dourar milhões de existências. Então, a informação leiga que está disponível no Dr. Google é uma informação mais fácil, mais palatável, e muitas vezes a informação que eu quero escutar, ou que eu quero saber. Mas é importante destacar, no Google Trends, eu fiz uma pesquisa antes de vir para casa, e o tema health, ele está em queda no Google. Quando a gente fala de Dr. Google e Brasil, muda muita coisa. Se o tema health está diminuindo no Google mundial, no Brasil, cada vez mais, o tema health é um tema visível. E aí é importante a gente trazer alguns dados. 73% dos brasileiros estão conectados à internet. 26% usam o Dr. Google. É quase equiparável aos 35% que buscam um médico. Na maioria dos países, a distância é abissal. No Brasil, essa distância tende à conversão. A convergência, melhor dizendo. 75% das pessoas não têm um plano de saúde privado. Os planos de saúde, mas todo mundo é atendido pelo SUS. 17% das buscas vem crescendo ao longo do tempo e 51% dos usuários do Dr. Google têm doenças crônicas. Bom, mas aí vem um aspecto que a gente tem que considerar, que eu acho que foi muito pouco falado ao longo das palestras anteriores. Nós estamos envelhecendo. E a nossa população de idosos no Brasil, ela é constituída substancialmente de analfabetos funcionais. – 78% da população de idosos no Brasil tem baixa literacidade. No Norte e no Nordeste, esses índices aumentam significativamente. E se a média mundial de literacidade em saúde é na ordem de 10% a 15%,
a gente está muito próximo da média mundial. Ou seja, o indivíduo mais literado, o indivíduo que teve mais acesso à escolaridade, ainda assim, ele não está suficientemente esclarecido para cuidar, para manejar, para resolver os seus problemas de saúde. E daí, para que tanta informação científica? No Brasil, a tendência, quando você joga no Google Trends, medicamentos e remédio, remédio supera absurdamente a questão do tema medicamento. E no Brasil, muita gente faz uso do Google, do Dr. Google, para poder usar seus medicamentos. Dentre outros fatores, porque o nosso sistema de saúde cria lacunas importantes que têm que ser supridas por alguma coisa. Apesar disso, no Brasil, muita gente usa a internet, gasta muito tempo usando a internet, né? E o Brasil está aqui, ó, em segundo lugar, entre quem mais gasta tempo usando a internet e usando redes sociais. Mas até que ponto usar a rede social como instrumento para buscar informação em saúde também tem sido um instrumento viável para a população? Aqui tem um estudo muito legal que eu peguei, que uma aluna minha apresentou em uma disciplina minha, que mostrava uma avaliação do tema antibióticos, né, na internet, usando como veículo o Twitter. Né? E aí a gente tem um instrumento, tem um gráfico bem bonito. Esse gráfico aqui mostra quem acessou em que lugar do mundo o Twitter até achar determinado tema. E, dentre outros, o Twitter da Organização Mundial de Saúde, para minha surpresa e felicidade, foi o mais utilizado. Tá? Então, em nível mundial, principalmente nos países mais desenvolvidos, há uma busca maior de ferramentas que são mais viáveis, confiáveis, que têm mais credibilidade do que necessariamente em países em desenvolvimento, né, ou países pobres. Nesses locais, as ferramentas elas são subutilizadas e o que se usa é o mais simples e o mais fácil, o que não necessariamente significa o mais seguro. Bom, mas no meio de tanta discussão, a gente se pergunta, e o farmacêutico? No meio de tanta tecnologia, né, o nosso amigo farmacêutico, muito apegado às coisas do passado, ele fica se perguntando se ainda tem lugar para ele nesse mundo novo. Diante de todas as tradições que permeiam a sua prática profissional hoje realizada no Brasil. Bom, para a gente entender que tem lugar para o farmacêutico, a gente primeiro tem que entender que as ferramentas que também fazem o bem, também causam danos. Não há nada que seja absolutamente inofensivo. Né? Existe um problema de saúde, né, característico das novas gerações, chamado de cibercôndria, ou cibercondria, que é a hipocondria de quem usa a internet. Então, a internet também gera adoecimento. Né? Estudos infodemiológicos mostram que a internet causa danos. E alguns danos são irreversíveis. Altos índices de depressão e ansiedade causada pelo uso das redes e das redes sociais. Nunca houve tantos suicídios como tem havido, principalmente nas gerações mais novas. A geração que tem tudo, que tem a tecnologia, que tem tudo fácil, rápido, que tudo se resolve de uma maneira quase que perfeita. A internet adoece, a tecnologia adoece. Quando a gente fala hoje de manhã, a gente ouviu várias vezes, a quantidade de avanços que virão, e a quantidade de coisas que o homem não vai mais precisar fazer, a gente também se questiona. E os homens que não sabem fazer outras coisas, para onde eles vão? Pensar que a gente vai ter uma saúde em nível mundial disponível para todos é partir da premissa que todo mundo sabe ler, escrever, compreender.
e ter acesso. O acesso está associado a custo. Alguém vai ter que pagar por isso. E será que todos vão ter condições de pagar? Uma das grandes consequências da eletricidade, como foi falado hoje de manhã, foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas estão diretamente associadas a grandes desenvolvimentos tecnológicos que geraram, obviamente, desemprego, violência, xenofobia e reticências. Então, esse modelo e esse medo, esse pavor do que virá, não é de hoje. O grande Fritz Lang, em 1927, fez um filme fantástico chamado Metrópolis, onde ele já fala de robotização, inteligência artificial e máquina tomando o lugar dos homens. O gênio Charlie Chaplin fez a mesma coisa em tempos modernos. Então a tecnologia já nos assusta, já nos aflige, já nos assombra há bastante tempo. E as novas tecnologias aplicadas à farmácia, elas estão aí. Robôs, drones, impressoras 3D, tudo à disposição. Qual a grande diferença do que existe para o que a gente precisa? É que o que existe, principalmente nos modelos mais disruptivos, são muito rápidos e pouco consistentes. Eles não têm sentimentos. E a ausência desses sentimentos que, de alguma maneira, gera depressão, ansiedade, reticências. Então, o que é que a gente pode fazer de diferente para se afastar desse modelo que é tão mecânico para um modelo diferenciado? O primeiro aspecto é olhar para o paciente. O paciente, ele pode resolver os problemas dele por uma rede social. Ele pode resolver um problema por um aplicativo. Mas, às vezes, o que o paciente precisa é escutar a voz da gente. É saber que a gente está olhando para ele. Não é à toa, mas não é à toa mesmo, que o Poder Judiciário tem dado a importância às manicures, para que elas sejam captadoras de problemas domésticos, relacionados à violência dentro das casas. A violência doméstica está sendo relatada dentro do salão de beleza. E são as pessoas que trabalham lá, embora haja tanta tecnologia e tanta disponibilidade de informação, que estão retroalimentando o sistema para poder proteger essas pessoas. As grandes redes de farmácia também já estão pensando nisso. Aqui é um dado da Walgreens Pharmacy, lá dos Estados Unidos, é um artigo publicado baseado no cuidado farmacêutico, desse farmacêutico que fica evidenciado, disponível para o público nas grandes farmácias do Walgreens. E ali do lado tem mostrando que o farmacêutico ele pode ser produtivo. Ele pode diminuir problemas de saúde, melhorar a adesão ao tratamento, melhorar o tratamento e, consequentemente, trazer resultados em saúde positivos. Então, nessa nova perspectiva, no modelo de cuidado, o foco é no paciente. A gente tem que olhar para o paciente de maneira diferenciada. Alguém falou hoje cedo que era um resgate. O farmacêutico nunca fez isso. O farmacêutico nunca olhou para o paciente como ele precisa. É uma necessidade de reprofissionalização urgente. Caso contrário, a gente vai ficar obsoleto e, de fato, a gente vai acabar. Então, para isso, eu tenho que olhar para o outro e entender o que é que ele precisa. E me dispor a resolver os problemas daquela pessoa. Daí a gente teria uma lista enorme de coisas a fazer, que eu não vou poder falar delas porque eu não tenho tempo, mas algumas são muito importantes. A primeira delas é se colocar no lugar do outro. Aqui tem um artigo do Pharmacy Journal, mostrando farmacêuticos nos Estados Unidos e na Inglaterra, que estão fazendo triagem com pacientes que têm tendências a suicídio.
para fazer o encaminhamento desses pacientes para os sistemas de saúde privado nos Estados Unidos e público na Inglaterra. Por quê? Porque, de acordo com o New York Times, um número significativo de pessoas com depressão passa muito tempo na internet. Então, hoje a gente não sabe se é a internet que gera depressão ou é o depressivo que procura a internet. A questão é que alguém tem que resolver o problema antes que isso se torne uma epidemia mundial. Encorajar o paciente é falar deles. Quando eu falo da manicure, que pede para a mulher dizer, a senhora sofre violência doméstica, tem a ver com isso. O ser humano é carente de atenção. A gente conversa com o motorista do Uber, com o porteiro, a gente desabafa com a manicure, com a cabeleireira e etc, etc, etc. Então, a farmácia também é um espaço de saúde onde o profissional de saúde está próximo da população. É o local de saúde onde o paciente está mais próximo. E nesse local é importante que a gente esteja aberto, que a gente tenha uma gerência de tempo adequada para a gente escutar os problemas do paciente. E a partir dessa escuta é que começa o cuidado. O cuidado não começa na orientação, o cuidado começa na escuta. E para isso a gente tem que mostrar respeito. Independente da demanda, ou para quem é o problema, para quem é o paciente, a gente tem que tentar escutar. Aqui está uma interpretação de uma situação que aconteceu, de uma criança que procurou a farmacêutica porque o cachorrinho estava doente e ela queria saber como é que cuidava. E na hora que a farmacêutica deu atenção, a família estabeleceu um vínculo, porque quem tem cachorro sabe, cachorro faz parte da família. Então, isso é necessário. E o profissional de saúde, ele também tem que, para poder atender melhor as pessoas, que fazer uma classificação de risco dentro da farmácia. Quem é que tem mais escolaridade, quem tem mais capacidade cognitiva, quem tem capacidade de resolver problemas, então vou estimular esse indivíduo a se autocuidar. O indivíduo que cuida de si mesmo é um indivíduo que adoece menos. E é um indivíduo que ajuda qualquer sistema de saúde, público ou privado, a ser bem gerido. É necessário que, nesse contexto também, a gente interaja com outros indivíduos. O farmacêutico tem um grande problema. Quando tem eventos como esse, de um modo geral, a gente fala para a gente mesmo. E, na verdade, a gente precisa sair da casinha, interagir mais com os pacientes, fazer evento para pacientes, fazer evento para médicos. E pode ser que, dessa forma, a gente consiga se integrar mais e fazer uma linha de cuidado que seja mais estruturada, organizada. Bom, é importante que a gente humanize a conversa. Que a gente, de fato, esteja ali junto do paciente. Que na hora que ele ri, a gente ri, que na hora que ele chora, a gente chora. Que ele saiba que tem um ser humano do outro lado. O outro lado pode ser do balcão, pode ser da mesa do consultório ou até de um aplicativo. Mas o importante é que o outro saiba que tem outro ser humano lá. Daí o doutor Eugênio, né, que não só tem gênio no nome, trouxe com muita propriedade. É necessário formar diferente. É necessário formar diferente. Então, nos Estados Unidos, já tem várias disciplinas e pesquisas voltadas para o desenvolvimento do comportamento e da empatia como instrumento de trabalho do farmacêutico. A gente tem que trabalhar isso. Às vezes vale mais do que saber determinadas moléculas químicas, meus professores de química que não me amaldiçoem de onde estiverem. Certo? Então, mas para terminar isso, eu preciso trazer 2 pontos que eu acho muito importantes. O primeiro é que a gente tem que deixar de ser ingênuo. A gente não pode achar que o engajamento é reflexo somente da ação de uma pessoa. Ela faz parte de um sistema. E aí, nesse primeiro aspecto, eu queria trazer assim, a gente tem que gerar estratégias que sejam institucionais. Os sistemas de saúde têm que se integrar à profissão, ou a profissão tem que se integrar, de fato, ao sistema de saúde. Na Inglaterra, aqui é uma propaganda, é um vídeo maravilhoso sobre o NHS, sobre o sistema de saúde, onde eles organizam, eles dizem para o paciente, quando você fica doente, o que é que você faz primeiro. Então, primeiro você se autocuida. Depois você visita a farmácia. A farmácia está ali em vermelho, é o primeiro ponto onde você vai procurar alguém
que seja profissional de saúde. E ele diz assim, se acalme, pergunte ao farmacêutico. E esse farmacêutico, ele é amplamente mostrado em toda a documentação institucional do NHS. Importante destacar, as farmácias da Inglaterra são privadas. São empresas privadas que vendem serviços e vendem produtos, mas estão integradas ao sistema de saúde e a porta de entrada do sistema é a farmácia. E o sistema de saúde inglês, ele criou um sistema de consulta com o farmacêutico que vai ser lançado agora em outubro. É um sistema novo para a resolução de problemas farmacoterapêuticos. É um sistema novo, vai ser lançado agora, nesse mês. Então, isso está dentro do contexto. Como estratégia institucional também, o farmacêutico tem que começar a ser mais produtivo, ou seja, ele tem que gerar resultado. E é o resultado do farmacêutico que vai para os Big Data que tanto falaram hoje. O grande problema do farmacêutico brasileiro é ele ser brasileiro. O brasileiro é um povo pouco produtivo. Rapidamente, tem um dado, uma pesquisa que foi feita em 1980, se eu não me engano, que mostrou que um americano trabalhava o equivalente a 5 brasileiros e 24 chineses. 23 anos depois, recentemente, foi feito um novo estudo. Um trabalhador americano trabalha o equivalente a 4 chineses e a 5 brasileiros. Então, significa que a gente está muito mais preocupado em cumprir horário do que atingir indicadores de saúde. Mostrar que a gente é importante. E a gente não tem que ser importante porque o conselho diz que a gente é importante. A gente tem que ser importante porque a gente vive disso. A gente acorda todo dia porque alguém precisa da gente e a gente precisa trabalhar e mostrar que a gente é necessário, porque a nossa família depende de nós para que a gente consiga trabalhar mais e melhor. Então, eu não sei o que é que o farmacêutico está pensando da vida, mas ele tem que começar a olhar para o que é ser um profissional. E dentro desse contexto, as ferramentas tecnológicas, elas não são entraves, elas são ferramentas. Um robô, uma inteligência artificial, um software, ele vem para agregar valor à nossa prática. Ele não vem para nos substituir. Ele só vem para substituir o profissional que trabalha de maneira mecânica. O indivíduo que entrega a caixa, ou que só faz manejo de estoque, esse profissional está fadado à extinção. Mas o farmacêutico não faz só isso. Então, é importante que a gente compreenda isso, integre isso dentro da formação. Só para não perder o meu jabá, eu queria falar de um software que a gente desenvolveu na Universidade Federal de Sergipe. A Universidade Federal de Sergipe acabou de ganhar um prêmio, é a universidade brasileira que mais publicou artigo de impacto na área de saúde no ano passado. É a universidade pública, certo? É a universidade do Nordeste do Brasil, no menor estado do Brasil, e está produzindo ciência, e no meio disso aí, a gente está produzindo ferramenta para o farmacêutico trabalhar. Então, a gente tem que introduzir a tecnologia durante a graduação, o farmacêutico tem que se acostumar com tecnologia, para que aí ele consiga atuar mais e melhor. E se ele fizer tudo isso que eu estou, de alguma maneira, trazendo, é possível que ele seja um indivíduo melhor. O farmacêutico que faz isso, ele se torna uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor faz toda a diferença no cuidado. Porque quando a gente cuida do pai de alguém, a gente cuida da mãe de alguém, do filho de alguém, do amor da vida de alguém. Então é para isso que a gente faz. E computador algum dá amor aos outros. Computador algum cuida dos outros. Computador algum, ele consegue trazer algo que seja diferenciado. Para encerrar de verdade, como sempre, o farmacêutico velho, a gente fala, mas ele é teimoso. E ele, no final, ainda pergunta, mas ainda tem lugar para mim? Bom, a resposta é dada por esse site chamado Will Robots Take My Job. Ele é um site que ele investiga
a probabilidade de uma profissão acabar com a inserção da tecnologia. E dentre as profissões, a farmácia é uma das que é considerada totalmente segura. Ela não está ameaçada como o piloto comercial, o juiz, o advogado, ela não está ameaçada. E quando você vai ver a descrição da profissão farmacêutica, está escrito assim, ó, dispensar medicamentos prescritos por médicos e outros profissionais de saúde, fornecer orientações aos pacientes. É para isso que a gente existe. É para isso que a gente pode fazer a diferença. A tendência de crescimento da profissão é alta, o salário médio do profissional farmacêutico em outros países é altíssimo, né? E está na hora do farmacêutico brasileiro se tocar. Para acabar, eu queria só trazer isso aqui, ó. Desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Instalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. É isso, obrigado. Valeu, mestre. Obrigado. Muito obrigado. Em razão do nosso tempo, vou resumir as perguntas numa só. Como a gente conciliar o cenário farmacêutico que a gente tem focado no comércio, que é o varejo, com a necessidade de humanizar e a empatia de entender o paciente e ter esse tempo para ele. Qual que é a tua visão sobre isso? Dos 15 países que mais vendem medicamento no mundo,
O Brasil talvez seja um dos únicos que não tem farmacêutico tempo integral na farmácia. O Walgreens Pharmacy, CVS, estão criando modelos de negócio todos voltados para o cuidado. The Boots, que é essa maior rede lá da Inglaterra, também. Então, eu acho que o cuidado, ele não inviabiliza o negócio. Eu acho que, na verdade, o negócio é o farmacêutico se tocar que ele tem que ter atitude e fazer a diferença. O negócio é que a disrupção é cuidar. E eu acho que é isso que está faltando. Que a gente promova essa disrupção pessoal para que a gente cause, de fato, uma revolução na profissão. É essa a resposta. Tá ótimo. Muito obrigado. Valeu. Brilhante, como sempre. Te dar aqui tua lembrancinha. Obrigado.